A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, agora são 1h47. E eu estava aqui pensando com os meus botões. Talvez a pior coisa para o ser humano seja a solidão. E quando eu falo aqui de solidão, eu não estou me referindo à solitude, aquela capacidade do ser humano de sentir-se bem com a sua própria presença e se retirar por um tempo para si mesmo. Eu me refiro ao sentimento de solidão. Sentir-se sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Um sentimento de desconexão, de isolamento, de ausência de pertencimento social. É uma terrível sensação de sentir-se vazio, abandonado, mesmo cercado de pessoas que falam e que interagem, e aquele sentimento permanece. Muitos filósofos, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, toda a ciência tenta tratar esse sentimento. Mas o fato é que todos nós, em algum momento da vida, sentimos essa coisa que nós não conseguimos explicar, que é a solidão. Alguns sentem pouco, mas outros sentem demasiadamente. E tão colossal se torna esse sentimento que acabam caindo em um precipício sem retorno. Eu acho muito interessante a pergunta que Antônio Abujanra fazia para os seus convidados que ele entrevistava, e geralmente repetindo 3 vezes: o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? E eu tive a oportunidade de ver muitas vezes pessoas muito inteligentes, pessoas muito sábias, ficarem desconfortáveis, ficarem meditativas diante dessa pergunta tão simples. Mas se essa pergunta fosse feita a nós, qual seria a nossa resposta? Dostoiévski, filósofo russo, responderia talvez que se o mundo fosse um trem e se a vida fosse uma passagem, e se ele se encontrasse com Deus, ele devolveria a Deus o seu bilhete. Talvez o maior desejo que ele expressa nessa frase fosse o desejo de nem mesmo ter existido, já que ele devolveria o bilhete. Um raciocínio instigante, eu diria, já que Dostoiévski era ateu. Arthur Schopenhauer diria que a vida é dor e sofrimento. Diante dessa exposição um tanto desanimadora, os textos que Deus colocou no meu coração para dizer a você nesse dia, os 2 estão no livro de Salmos. O primeiro em Salmos, capítulo 68, versículos 5 e 6, onde a palavra de Deus diz que Deus dá um lar aos solitários. Muitas vezes nós nos sentimos como forasteiros e não conseguimos encontrar um lugar onde podemos nos sentir pertencentes. Se isso acontece com você, preste atenção nisso. Deus dá um lar aos solitários. E quem sabe esse lar nem seja um lugar físico nesse mundo, mas um sentimento interno, um sentimento da alma, que traz paz e segurança. Outro texto, também em Salmos, nos diz: mesmo que eu andasse, mesmo que eu atravessasse um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque eu sei que tu estás comigo. Meu irmão, geralmente quando uma pessoa atravessa um lugar de trevas, um lugar de morte,
ela atravessa sozinha. Porque ninguém quer acompanhar uma pessoa nessa situação. Esse é o momento, esse é o exato ponto da vida em que os amigos dão as costas, quando os familiares abandonam. Quando atravessar lugares de festas e de alegrias efêmeras, você estará sempre acompanhado de muitos, de uma multidão de pessoas, principalmente daquelas que querem se beneficiar do que você tem para oferecer. Mas Deus não te deixa atravessar esse vale sozinho. Ele pega em tua mão direita e te diz: não tenha medo. Eu estou atravessando com você. Eu estou do teu lado para te amparar e para te garantir a vitória. Que com essas palavras, com essa reflexão, você possa ter um final de semana muito abençoado. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.